Tá gravando aí? Agora tá gravando. Vamos lá para a segunda tentativa de gravar o vídeo. Boa noite, pessoal. Então, primeiro momento, assim, vamos dar um bem-vindo, vamos voltar ativa com alguns vídeos. Essa última semana foi bem corrida, bem complicado. Fechamento de folha, datas de dia social, alteração na medida provisória, lançamento de novas portarias. Então, foi bem corrido. Quem me acompanhou viu que eu participei aí de duas lives com o pessoal nas transmissões ao vivo. Então, a gente acompanhou reuniões, foi corrido, foi difícil, mas vamos lá, vamos nos atualizar. E o vídeo de hoje vai começar com um pedido muito importante. Curtam o canal, deixem seu like, compartilhem, divulguem, a gente está chegando nos 500 inscritos e a meta é até o final do ano, pelo menos, chegar em 1000, que é para a gente poder dar uma forçada no canal, né? Deixar o canal mais forte, mais vigoroso, com mais gente interessada no assunto e poder trazer conteúdos novos. Quanto mais inscritos nós temos, mais dúvidas, mais questões a gente tem, mais tempo a gente consegue dedicar para atender vocês, pessoal. Então, o vídeo de hoje ele vai ser bem simples, vai ser um vídeo com conteúdo de perguntas e respostas. Eu acabei juntando as perguntas que mais chegaram no canal, Instagram, Facebook, YouTube e afins, e vamos tentar responder as perguntas mais questionadas, as que mais foram enviadas, para ajudar o máximo de gente possível, né? Então, nós vamos começar com a primeira pergunta, que é a questão da anistia. Sim, houve uma anistia. O CEO do Dataprev, assim como outros nomes do Ministério do Trabalho e outros representantes dos órgãos, eles anunciaram uma anistia. O que é uma anistia, Christian? A anistia é o perdão total de todos os erros. Então, até o dia 7, até o domingo, a data de ontem, todo mundo que fez transmissões fora do prazo, ou que fez retificação, correção, envio, tudo que foi feito fora do prazo, que seria passível de uma fiscalização e de uma multa, cancelamento, retificação, não vai ter. Foi feita uma anistia porque o governo ele entendeu, e abertamente, que o próprio programa, o próprio esquema de funcionamento deles não está atendendo aquilo que é uma realidade para o departamento pessoal e para os recursos humanos. Então eles resolveram abrir mão desse primeiro momento de todos os erros cometidos, todas as retificações e tudo que foi necessário fazer, excedendo um pouco os limites, vamos dizer assim, né, fugindo um pouco à regra primordial que as MPs estavam passando. Então nós tínhamos uma anistia. Quem corrigiu fica sabendo que até o dia de ontem, a princípio, foi liberada essa anistia. Do dia 8 para frente nós não temos essa confirmação ainda, apesar da gente suspeitar que isso vai acontecer também, porque o sistema ainda não está 100%. O sistema está longe de ficar perfeito e de funcionar de uma maneira clara e prática, né? Então, o que aconteceu, pessoal? A primeira dúvida, que é a que eu mais tenho recebido, que eu vou responder hoje para vocês, assim, ó, é a questão de erro. Data de nascimento errado, nome da mãe errado e CPF errado. Ah, eu mandei um dado, eu fiz a transmissão de um dado do funcionário errado. E a grande maioria foi nome de mãe e data de nascimento. Como eu corrijo? Pois então, anuncio para vocês que nas últimas 24 horas nós tivemos mais de 2.000 relatos de pessoas que corrigiram esse erro. E como elas corrigiram? Sem fazer nada. Na sexta-feira, toda sexta-feira está sendo feita uma nova varredura do sistema. Semana passada foi antecipado para quarta-feira. Então, na quarta-feira da semana passada foi feita uma nova varredura e no final de semana, com o processamento novo, já com a varredura feita, o sistema corrigiu inúmeros erros. Ele acabou atualizando a data de nascimento, acabou atualizando o nome da mãe. Quem fez as transmissões lá no começo de abril, lembra que quando nós transmitíamos o primeiro pedido manual, lá, o processo de entrar e cadastrar o pedido manual, nós informávamos o salário e o salário saía na relação que nós informávamos. Hoje ele já não informa mais, ele puxa direto do CFIP e aparece ali. O sistema fez uma coisa parecida com isso nos dados cadastrais. Ele buscou o CFIP, ele buscou o E-Social, atualizou a data de nascimento, nome da mãe, CPF e afins. Então, primeira coisa, se a data de nascimento, se um erro cadastral está acontecendo, que não é o PIS, não se preocupe, vai ser corrigido sozinho nos próximos processamentos. Claro que um caso ou outro pode gerar uma divergência porque foi fora do prazo ou porque aconteceu alguma coisa nesse meio tempo que o erro não está na transmissão, mas sim que o erro existe lá no banco de dados, lá na Receita Federal. Então, pode acontecer de exigir uma atenção um pouco maior. Mas a primeira informação é: não se preocupe, dados cadastrais serão corrigidos sozinhos. Primeira dúvida? Então, eu vou anotar aqui, ó, essa dúvida ter respondido. Agora o assunto mais polêmico do vídeo de hoje. Muita gente percebeu que de quinta-feira para cá, quarta-feira para cá, quando houve o último processamento, surgiu uma coisa chamada suspensão. O benefício foi suspenso. E isso aconteceu em uma quantidade absurda. São mais de 50 mil pessoas reclamando. O benefício foi suspenso, o benefício está suspenso, a pessoa nem recebeu, ou a pessoa já recebeu a primeira parcela
e agora aparece benefício suspenso na segunda, ou a pessoa recebeu a primeira, a segunda pediu uma redução e está dando benefício suspenso na terceira. Complicado, né, pessoal? Então, o que aconteceu para vocês entenderem? O banco de dados que é usado pelo DataPrev e pelo próprio empregador web para confirmar o vínculo dos empregadores, ele é o e-social. Para quem não sabe, deveria saber, se não sabe, me chama aí, vamos fazer uma rolinha de e-social porque precisa saber. O e-social ele já está em vigor. Empresas do grupo 1 e do grupo 2 já estão a todo vapor, já é feita transmissão, fechamento de mês, fechamento, apuração de impostos, e tudo ele já está sendo feito. O grupo 3, que é o nosso maior quantidade de empresas, o nosso maior problema, que são as empresas do Simples, empresas um pouco menores, ainda está em andamento. Então, a partir de janeiro, nós já começamos a transmitir as informações dessas empresas com admissão, com os eventos não periódicos, né, pessoal? Admissão, demissão, os eventos que geram, já haviam sido feitos. E agora, a partir de janeiro, com os eventos periódicos. Admissão, demissão, exames, enfim, férias, todos esses dados. Os registros de funcionário, eles já deveriam ter sido feitos desde o ano passado. Mas ele ainda pode ser feito, fora do prazo, mas ainda é possível fazê-lo. Então, o que aconteceu? Eu participei de algumas lives essa semana, que inclusive foi o que mais me tomou tempo, eu não pude gravar nenhum vídeo para o canal, apesar de eu querer bastante. Nessas lives nós tivemos representantes do Ministério do Trabalho, do DataPrev, dos sistemas famosos, SCI, Domínio, todos esses sistemas participaram. E nessas lives foi informado o seguinte, por um representante do Ministério da Economia. Inclusive eu vou deixar nesse canto aqui, eu acho que cabe, nesse canto, aonde couber aqui, um e-mail que nós trocamos com o pessoal do Ministério do Trabalho. Nós entramos em contato via e-mail para formalizar esse chamado e também entramos em contato via telefone. Então eu vou deixar aqui a resposta deles, que é exatamente o que eu vou falar. Foi feita uma nova varredura pelo sistema do empregador web, e essa nova varredura que usa o banco de dados do e-social como forma de atualização e de confirmação de cadastros, ela foi programada para entender que todos os e-sociais que foram transmitidos fora do prazo estavam indevidos. O que isso significa? Que a portaria 10486 definia que todos os vínculos transmitidos até o dia 1º de abril eram devidos do benefício emergencial, do bem que a gente está famoso e querendo arrancar os cabelos para resolver. Só que, o que aconteceu com isso, pessoal? Teve gente que não havia transmitido o e-social. O e-social de admissão dos cadastramentos iniciais não foi transmitido. E para pedir o benefício emergencial, a pessoa precisou transmitir o e-social. Então ela transmitiu dia 3 de abril, dia 4 de abril, dia 5 de abril, dia 5 de maio. Teve gente que pediu em maio, né, o benefício. E o e-social foi transmitido nessa data, só que ele deveria ter sido feito lá no ano passado. Então ele foi fora do prazo. O sistema entendeu que depois de 1º de abril transmitido o e-social, não ia ser válido, não ia ser vigente. Ou que lá em junho, o e-social começou para minha empresa em 1º de outubro, mas eu mandei no dia 12 de novembro. Tá, tu mandou dentro de um prazo aceitável, mas estava fora do prazo inicial. Então o sistema entendeu que estava errado. Vocês estão errados em transmitir fora do prazo? Desculpa, eu acho que não. O prazo é corrente, é a data de início correndo. Só que o sistema, nesse primeiro momento, ele não entendeu isso, ele entendeu que estava errado. Não se preocupem. Por quê? Primeiro, saiu uma portaria nova hoje, que o número é portaria 13.699. Tenho anotado aqui porque eu também não sei, me desculpem. Ela é um complemento à portaria 10486. O que essa portaria traz de novidade para nós, pessoal? Traz duas informações de novidade. A primeira, ela alterou a data de transmissão e de registro para o dia 2 de abril da portaria 10486. O que isso significa? Que todos os vínculos, seja ele via e-social, via CAGED, enfim, escambau que seja, que antes era permitido até o dia 1º de abril, agora são considerados até o dia 2 de abril. Por quê? Porque o benefício emergencial começou no dia 1º de abril. Então o DataPrev fez um estudo e percebeu que o fluxo de informações transmitidas por e-social a partir do dia 1º foi absurdo. O e-social basicamente dobrou de transmissões admissionais assim, em 24 horas. Então foi feito um estudo e entendeu-se que, liberando até o dia 2 de abril, se resolveria mais de 60%, 70% dos casos de vínculo não confirmado. Aqueles problemas de não foi possível confirmar o vínculo com a empresa, tal. A grande maioria vai se resolver nessa condição. Essa é a primeira novidade. Não que quem entrou, quem foi admitido dia 1º de abril receba, não é o caso. A admissão permanece no dia 31 de março. Porém, as transmissões feitas até o dia 2 de abril serão validadas.
E a segunda informação que também é de vital importância para nós, a portaria 13.699, ela permitiu que o governo use outros bancos de dados como forma de confirmação e base para cálculo, transmissão, vínculo e afins. O que que isso significa? Que a portaria que o governo só usava o e-social como base. Se não tinha no e-social, não estava vinculado, não era devido pagamento. Agora ela vai usar o CNIS como base de confirmação, ela vai usar a Receita Federal como base de confirmação. Então a gente tem outras tantas formas de fazer isso. Receita Federal, ECAC, todos os meios integrados que são digitais. Por que que isso é importante, pessoal? Porque tem casos onde o e-social possui um PIS, o CNIS tem outro PIS, vai ser resolvido já que a informação está ali. E aqui entra o primeiro motivo de vocês não se preocuparem com as datas de nascimento. Como saiu essa portaria hoje, e até o final dessa semana vai ser feito um novo reprocessamento já usando essa portaria como uma parametrização dos dados, dados cadastrais vão ser corrigidos, porque eles vão buscar do e-social, do CNIS, da Receita, de todos os dados e vão fazer um alinhamento. Alguns casos vão precisar ser dado atenção exclusiva, claro, mas a grande maioria vai ser resolvida. E a segunda informação que é a mais importante, como se resolve o benefício suspenso? É muito simples, pessoal. Não se resolve. Não se preocupem, não encostem no benefício suspenso. Ele vai ser resolvido sozinho. Vai ser feito um novo reprocessamento. As pessoas que já receberam, não se preocupem, é certo que vai ser corrigido agora nos próximos dias. E quem não havia recebido ainda, que entrou com benefício suspenso agora, pelo fato de usar outras portarias, CFIP, Social, CNIS e afins, também vai ser resolvido. Os casos em que o benefício suspenso não for resolvido, vão precisar fazer uma análise mais detalhada. Se não é uma pessoa aposentada, se a pessoa não está recebendo benefício, não está encostado, outras coisas que possam bloquear. Mas podem ter certeza que não vai ser por erro de banco de dados. Isso não é para acontecer de acordo com DataPrev, com o CEO e com outras pessoas. Eu vou deixar um e-mail aqui com as respostas deles que confirma isso. E tem alguns outros detalhes que a gente pegou por telefone também, mas basicamente é isso. Como eu resolvo erros cadastrais com data de nascimento, nome da mãe, CPF, e como eu resolvo benefícios suspensos. Não se preocupem, vai ser resolvido sozinho. Não mexam, não façam cancelamento, não façam nova transmissão. Orientação do DataPrev do Ministério do Trabalho. Vai ser solucionado sozinho nos próximos dias, nas próximas semanas. Não se preocupem. Quem já está em cima do prazo, claro, vai até o fim da semana, vai atrasar mais uma semana, duas o pagamento, é possível que isso aconteça, mas vai ser corrigido. Esse é o segundo tópico. Terceiro tópico, pessoal, nós tivemos uma prorrogação da medida provisória. O que que isso significa? Para quem não sabe, quem não entende muito de política, uma medida provisória, ela é provisória. Então, o que que isso significa? Que ela tem uma validade pré-estipulada de 60 dias e que ela não sendo votada, ela renova por mais 60 dias. Ela tem uma validade de 120 dias sendo estendida nesse caso, para ser votada ou para perder definitivamente a validade. Se ela for votada, ela pode virar um projeto de lei, ela pode virar uma lei específica que tem duração ou não, dependendo do caso, né? Dependendo das emendas dela. E se ela não for votada, ela perde a validade, ela deixa de existir no momento que ela perde a validade dela. A medida provisória não foi votada, a 936 não foi votada. Se renovou por mais 60 dias. O que que isso significa? Que nos próximos 60 dias, a partir de junho, nós poderemos ainda pedir suspensão, redução e todas as adesões que nós precisávamos para antecipação de férias, calendário de banco de horas e afins. Mas isso não altera as validades e as regras da medida provisória. Qual é a regra da medida provisória 936? Suspensão limite de 60 dias, redução limite de 90, 90 na soma dos dois benefícios. 60 de suspensão, 30 de redução, por exemplo, ou 60 de redução, 30 de suspensão, 90 tendo o teto de 90 dias. A medida provisória foi renovada, ela se prorrogou. Os prazos dessa suspensão não, continua sendo 60 dias para suspensão, 90 dias para redução ou 90 dias no limite, na soma de ambos os benefícios. Não tentem fazer diferente disso, porque o governo vai interpretar como uma fraude. Não façam. Não é devido, não é correto e não pode ser feito. Pelo menos não ainda. A gente tem alguns projetos tramitando já na Câmara e pode ser que isso mude nos próximos dias, mas por enquanto não é devido. O limitador é esse. Ah, mas a minha empresa fez suspensão de 60 dias e a gente reduziu mais 30 e eu ainda não abri a empresa. Agora em junho a minha empresa vai continuar fechada. Como é que eu faço? Paciência.
vai ter que ser feito um organograma para a empresa, onde ela vai usar as férias antecipadas do funcionário, antecipar feriado, ela pode criar banco de horas, ela pode, enfim, fazer uma série de coisas para tentar amenizar esse choque financeiro, né, essa depreciação financeira nesse primeiro momento. Mas ela não pode fazer errado, porque se ela fizer errado, pedir uma nova suspensão sem poder, o funcionário não vai receber, vai ser passível de um processo trabalhista e aí a complicação vai ser enorme, vai ser bem grande. A gente não quer isso, a gente quer fazer tudo nas medidas que forem cabíveis pela legislação. Esse era o segundo assunto, eu precisava muito abordar esse assunto, eu não podia esquecer.